Toda? Bom dia. Pode? Vamos lá. Fica à vontade, viu? Obrigada. Vamos lá. Deixa eu me apresentar para vocês. Primeiro, bom dia a todos. Agradeço pela escolha da nossa oficina. Meu nome é Igor Cassiano. E antes das apresentações formais, eu queria começar com um primeiro slide que é um pouquinho impactante para vocês. Então, com essas duas primeiras imagens, a gente começa a nossa manhã. E essas duas imagens, uma você entende que faz parte da atual educação, que é a imagem da direita, né? Mas a imagem da esquerda, ela não tem absolutamente nada a ver com a educação. Mas ela teve a ver com um dia meu de trabalho, na primeira escola que eu trabalhei, lá em 2012. E esse dia foi um dia triste, impactante, mas ao mesmo tempo também para mim foi transformador. Por quê? Eu trabalhava numa escola Montessori, lá no Rio de Janeiro, foi a primeira escola que eu trabalhei, e por ser uma escola Montessori, eu até comentei um dia com a diretora da escola que eu aprendi mais nessa escola Montessori do que nos meus 4 anos de faculdade. E numa determinada tarde, eu estava dando aula para o terceiro ano do ensino médio, e essas salas dessa escola tinham paredes muito finas. Tudo que acontecia do lado de lá, dava para ouvir do lado de cá. E numa tarde, tá, a gente lá dando aula, a sala devia ter mais ou menos uns 12 alunos, e eu ouvi um barulho de um pote de lápis caindo no chão. E esse barulho fez a minha aula parar. Eu achei aquilo estranho e tal. Daqui a pouco eu ouvi aquele barulho que a gente faz quando bate alguma coisa forte na parede, aquele barulho seco, sabe? E aí o barulho foi muito forte, e aí a gente começou a ouvir um choro de criança, e uma professora tentando falar para o aluno, calma, calma, não faz isso, calma, calma. Aí o aluno falou assim, professor, acho melhor você ir lá. E aí eu falei, não, galera, estou dando aula aqui, meu primeiro ano na escola, eu não queria fazer além do que eu tinha sido contratado, eu tinha medo de tomar bronca à toa, né? E aí o aluno virou e falou assim, professor, acho melhor você ir lá, quem está na sala é uma estagiária, aqui do lado é uma sala de estudo dirigido, à tarde. E aí eu falei, acho que eu vou dar um pulinho lá. Quando eu abri a porta, que eu olhei para a porta do lado, a estagiária já estava no corredor, olhando e chamando e pedindo ajuda. E quando eu olhei para a sala, estava o menino se debatendo no chão, e ele se debatia muito, e tudo que ele tinha na frente ele jogava. Jogava cadeira, virava a mesa, pegava o pote de lápis, jogava outro pote. Quando eu olhei para cima de um móvel, tinha uma tesoura de ponta dentro de um negocinho de lápis. E aí eu fui rápido ali, peguei aquela tesoura, botei no armário um pouco mais alto, e ela pedindo ajuda, veio uma moça que era inspetora, depois veio uma outra moça que era da recepção, e a gritaria estava tão grande que apareceu o diretor da escola. Só que o diretor da escola, barra dono da escola, ele não é pedagogo, né? Ele não é professor, ele é dono da escola, tudo bem? E ele é administrativo. Quando ele viu aquela situação, a primeira coisa que ele falou assim, vamos parar com essa palhaçada. Primeira coisa. A segunda coisa foi em direção ao aluno, pegar o aluno pelos braços, devia ter mais ou menos uns 5 anos, pegou pelos braços, sentou com ele no colo dele, botou ele no colo dele, botou a mão por trás do ombrinho dele aqui assim, quando a gente segura a pessoa por trás, bom dia, e falou para mim assim, segura as pernas dele. Aí eu falei, eu não vou segurar. Aí ele falou, segura. E eu tinha medo de segurar, apertar e deixar marcado. Ele falou, eu estou mandando você segurar. E aí ele sentou numa cadeira dessa forma, eu segurei as pernas do aluno. Depois de 2 minutos, ele começou a apertar o pescoço do menino. E ele foi ficando roxo. E aí eu falei, solta, solta, solta. Ele está ficando roxo. E aí tinha umas professoras na porta, bateu aquele leve desespero, ele soltou e falou, resolva isso aqui, hein? Eu não quero problema. Aí saiu da sala. Só que por incrível que pareça, 2 minutos depois de todo esse ataque, o menino simplesmente dormiu. Ele gastou tanta energia na movimentação que ele dormiu no chão da sala. Eu liguei para a mãe e falei, mãe, olha, eu sou professor do ensino médio, estou aqui na escola, o seu filho teve uma crise. Aí ela, é um pouco normal ele ter essa crise, não te avisaram não? Eu falei, não, eu não sou professor dele, mas eu preciso que a senhora venha aqui. Ela chegou, o que meu filho fez? Quando ela olhou, estava o menino no chão dormindo. E até a estagiária explicar isso, foi um grande ponto.
E aí, depois daquele episódio, eu falei assim, não, eu não posso ser apenas um professor de geografia. Eu tenho que conseguir atuar em outras áreas da escola. E aquilo me chamou a atenção, que eu passei a estudar mais e fui além do que a geografia me cobrava. Esse foi o primeiro ponto. A minha caminhada profissional passou 12, 13, 14, 15. Quando foi em 16, eu estou em sala de aula, numa escola super tradicional lá do Rio de Janeiro. E aí, sentada na minha frente, uma menina, um calor absurdo no dia, a menina de casaco. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa que não tá legal aqui. Ela deu um molezinho, eu olhei para a mão dela, o casaco estava um pouco puxado, tinha um corte bem próximo da mão. E aí eu virei para ela e falei assim, tá tudo bem, meu amor? Ela, tá sim, professor. Aí eu falei, mas tem uma coisa aí que eu não gostei de ver. Ela, o quê? Eu falei, o seu braço. Aí ela já puxou o casaco assim, escondeu o casaco, né? E aí eu falei para ela, a gente pode conversar? E eu trabalho muito com afeto com os meus alunos, muito com afeto. E esse afeto gera entre a gente uma confiança. E na hora que ela percebeu que eu estava sendo afetuoso com ela e que a gente tinha essa relação de confiança, ela aceitou sair de sala comigo e do lado de fora da sala ela levantou o casaco. Qual era o problema? O problema é que não era um corte. Eram vários, do pulso até o antebraço. E para piorar, não eram cortes apenas verticais. Eram cortes verticais e horizontais. Então a pele dela estava toda em quadradinhos, e os quadradinhos com sangue já ressecado. Ela fez aquilo de manhã na escola. E aquilo pra gente foi muito impactante. E quando eu olhei, eu falei, eu preciso te ajudar. Ela virou para mim e falou assim, não tem como. Eu falei, tem. Eu só preciso que você confie em mim. Pedi para ela ir até o banheiro. Enquanto ela foi ao banheiro lavar o braço, eu corri na coordenação para falar com a coordenação. E aquilo me chamou a atenção porque, mais uma vez, eu me deparava com uma situação que eu não sabia de fato como contemplar e acolher 100%. Eu sabia que eu tinha que acolher. Mas acolher como? O que eu podia falar? O que eu não podia falar? Como que eu tenho que agir numa situação como essa? E esse foi mais um fator motivador para que em 2017 eu começasse a mergulhar na pedagogia do afeto. E agora sim, uma apresentação completa minha. Meu nome é Igor Cassiano, eu sou professor por formação da UERJ, lá no Rio de Janeiro. UERJ FFP, Faculdade de Formação de Professores. Escolhi ser professor porque amo a educação. Sou de uma família de educadores, então eu tenho mãe coordenadora, 28 anos de uma escola, meu irmão professor, minha tia trabalhou como professora, minha esposa professora de inclusão. Lá em casa todo mundo respira educação. Até meu pai durante o tempo trabalhou diretamente com educação. Eu era aquele que chegava antes de todo mundo e ia embora depois de todo mundo. Sempre foi assim. E eu falava assim, mãe, eu não quero trabalhar em nenhum lugar a não ser a escola. Já falava isso desde muito cedo. Olhava o professor e falava assim, cara, deve ser muito bom corrigir prova, né? Dar nota para aluno, né? Deve ser muito gostoso isso, né? Esse negócio de prova, de você ter o poder de ter a prova. E era muito louco, porque para mim, isso era uma verdade absoluta. E eu falava para minha mãe assim, mãe, como é que eu faço para não sair da escola nunca mais? Ela tem duas opções. Ou você começa a reprovar, ela falava brincando para mim, ou você vira professor. E aí aconteceu de eu ir para o magistério, escolher a faculdade de geografia e começar pela matéria que eu mais gostava. Então eu sou professor de geografia, cofundador do projeto chamado Ensino Mais O2, que trabalha no mercado educacional desde 2014. Saí da geografia hoje e sou professor do projeto de habilidade socioemocional da empresa. E nas escolas que eu trabalho hoje, me tiraram da geografia e me levaram para o socioemocional. Então no final do ano chegaram e... Igor, será que não tem como não? Será que você não está afim? Tem uma vaguinha aqui, vai pintar isso, tu não topa? Fiquei super feliz de terem visto isso, essa característica em mim. Aí fui me especializar em orientação educacional, me especializei em administração e supervisão escolar, sou papai do Antônio e do Joaquim, o Antônio tem 4, o Joaquim tem 2, e para finalizar, cada vez mais apaixonado pela educação e estudo dos projetos socioemocionais. E aí começamos a nossa conversa, a nossa oficina, com a parte mais chata, que é a mais curta também, tá? A mais chata é o histórico do que eu vou falar hoje para vocês. Da onde nasce a pedagogia do afeto? A pedagogia do afeto nasce no século XVIII com Pestalozzi. Nome bem conhecido para vocês, né? Falar de Pestalozzi, falar de educação, é falar de amor, é falar de cuidado. Mas Pestalozzi enfatizava duas coisas. Primeiro, o papel da afetividade. Para ele, o afeto era fundamental para as relações humanas
E nós sabemos que é dessa forma. E a outra coisa, que é um pouquinho mais dura, é que ele dizia que não existe processo pedagógico se não houver vínculo afetivo. E aí eu já lanço para vocês o primeiro desafio. Pensa nos seus 3 ou 2 professores mais impactantes. Provavelmente eram os mais afetuosos. Muito provavelmente. Dificilmente você criava carinho pelo professor se ele não fosse afetuoso com você. Dificilmente. E você pode ter certeza que esse professor afetuoso provavelmente era de uma matéria que você tem algum tipo de relação positiva. Comigo é assim. Eu sou professor de geografia porque o meu professor do 3º ano era afetuoso, era carinhoso e falou assim, ó, eu acho que você deveria ser professor de geografia. E se eu estou aqui hoje, eu devo muito a ele também. A questão maior é que eu tinha que começar a sair da sala de aula para falar aquilo que eu acreditava. E aí eu comecei a visitar empresas, comecei a palestrar em prefeituras, escolas do estado, escolas do município, comecei a dar palestra para alunos, para professores, capacitação, e aí você sabe, você que é professor sabe, a educação ela tem algum tipo de coisa que vicia a gente. Quando a gente começa em algumas coisas, a gente não quer mais parar. E quando eu percebi que eu podia levar para outros professores a pedagogia do afeto, isso começou a me gerar ainda mais motivação e as palestras começaram a acontecer. E aí, eu comecei a trazer um pouco de conteúdo, além da teoria que eu já estudava, para poder aplicar em sala de aula com os educadores. E comecei a me deparar com algumas falas. A primeira do Cortella que diz a seguinte, um dos elementos da eficiência no aprendizado é a alegria, é o afeto, é a capacidade de prazer naquilo que se faz. 8h20 da manhã. Sexta-feira, volta às aulas. Segundo semestre está vindo aí. Eu podia estar em casa. Vocês podiam estar em casa. Alguém aqui está me vendo e está me vendo chateado por estar aqui? Parece que eu estou chateado com o que eu estou fazendo? A gente veio lá do Rio de Janeiro. Eu não vim do Rio de Janeiro para cá para fazer algo que eu não gosto. Pelo contrário. Eu vim para fazer algo que eu amo fazer. Que é compartilhar com vocês experiências interessantes que podem somar na sala de aula de vocês. Aí você olha para mim e fala assim, eu olho para ele assim, ele está bem chateado de estar aqui. Pelo contrário, estou muito orgulhoso, estou muito feliz, estou muito satisfeito com o que aconteceu ontem, o que vai acontecer hoje e o que vai acontecer até o final do dia. E é por isso que talvez a gente vai ter um momento aqui extremamente impactante para que a gente possa trocar a respeito da pedagogia do afeto. Uma outra frase muito bacana é essa. Frequentemente subestimamos o poder de um toque, um sorriso, uma palavra gentil, um ouvido à disposição, um elogio sincero ou um menor ato de atenção, que é tudo aquilo que tem o potencial para mudar a vida ao nosso redor. E aí, eu queria começar com uma leve experiência aqui que vai durar segundos. Bom dia, meu nome é Igor. Sejam bem-vindas à nossa oficina. Espero que vocês adorem. Vai ser um momento enriquecedor. Eu sei que vocês estão aí de manhã com bastante sono. Se eu continuasse assim, você ia ficar torcendo para a folha passar logo para você poder assinar e ir embora. Só que se eu começar assim, ó, fala galera, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos começar? A minha energia tem que contagiar vocês para que vocês se contagiem com a nossa explicação, com a nossa oficina e assim por diante. O mais curioso de tudo é que a forma como eu lido com o meu trabalho, se eu estou com um sorriso, se eu uso uma palavra gentil, se eu abraço, como eu faço com os meus alunos, eu vou ter o potencial para mudar o dia dessa pessoa. E aí, sabendo disso, a gente já vai para o slide mais importante dessa oficina. Eu sei que tem um grupo de professores, bom dia, que ama tirar foto de slide. Esse é o mais importante. Se quiser tirar, a hora é essa. Por quê? Se a oficina é sobre pedagogia do afeto, esse slide diz o que é pedagogia do afeto. Então agora chegou o momento de você identificar o que eu vim falar aqui e identificar se isso faz sentido com o seu trabalho. Chegou o momento. Podemos? Podemos? Vamos lá. Claro. Sem problema. Nada. Vamos lá. Pedagogia do afeto é considerar a opinião do estudante. Você está em sala de aula, na nossa primeira oficina tinha uma professora de educação física aqui na frente.
E aí ela me disse assim, Igor, eu estou dando aula de vez em quando, estou conversando, e aí acontece o seguinte, vamos fazer uma atividade hoje com uma bola. Aí o aluno fala assim, professora, não é melhor fazer com bambolê? Aí ela, ei, fique em silêncio, por favor. Eu já programei a minha aula. Professora, eu acho melhor com bambolê. Ei, por favor, será que tem como você ficar em silêncio? Professora, faz com bambolê, vai ser mais legal. Aí ela, peraí, eu acho que pode ser com bambolê. Tudo bem, sem problema. Eu acho que pode ser com bambolê. Aí ela, peraí, vou fazer com bambolê. Pegou o bambolê, a atividade foi muito mais legal. O aluno, ele pode dar uma opinião e você, enquanto professor, pode descer do alto da sua arrogância e prepotência e aqueles professores que acham que sabe tudo, para poder considerar a opinião do aluno. Isso é fundamental. O aluno é capaz, e está ali escrito no terceiro, saber que a criança é capaz de dar boas ideias. E pedagogia do afeto também é dar atenção ao seu aluno. E a gente sabe, nós vivemos um ambiente escolar que alguns professores fazem questão de não ouvir os alunos. O aluno quer falar, você nem finge que ele levantou o braço. Quando ele levanta o braço, você finge que ele nem está ali. Quarto ponto, saber que a criança pode tomar boas decisões. Alguém duvida disso? Alguém duvida que as crianças são capazes de tomar boas decisões? Será que durante a nossa prática em sala de aula, as crianças não podem, de fato, dar boas ideias, compartilhar bons pensamentos para potencializar o seu trabalho? Será que o nosso olhar ele não pode ser um pouquinho diferente para esse aluno? É óbvio que pode. Quinto tópico, parar para ouvir ativamente. Qual é a diferença de ouvir para escutar? Ouvir entra por aqui e sai por aqui. E quando a gente escuta, a gente dá sentido ao que a gente ouve. Muitas vezes, o aluno fala com você durante 30 segundos. Quando ele termina, ele fala, né, professora? Aí você, mas você nem lembra o que ele falou. O que ele disse? Ele falou o quê? Aí você tenta puxar na memória, aí você não lembra, aí às vezes você fala uma coisa que não tem sentido. Aí ele percebe que você não escutou ele ativamente. E posso ser sincero, nas nossas relações diárias com os nossos pares, quando nós não somos ouvidos é muito ruim também. Quantas vezes a gente para contando um problema para alguém, fica 3 minutos falando, 4 minutos falando, a pessoa, desculpa, eu não entendi. Mas como assim? Eu sou professor, fui super didático para contar meu problema e você não conseguiu entender? Claro. Por que claro? Porque não houve escuta ativa. Bom dia, tudo bem? Se não houve escuta ativa, meu amigo, eu não vou conseguir captar exatamente a informação que eu quero. Com o meu aluno também é assim. Vamos agora para o 6. O 6, eu queria falar olhando para todos vocês. Já pediu desculpa em sala de aula por um erro? Já percebeu o poder que isso tem? Turma, a tia errou. Aí eles fazem assim. Errou? Aham. A tia errou. Não, a tia errou porque a tia não é perfeita. A tia não é máquina. Quando você fala que você erra e você pede desculpas, o que você passa para o seu aluno? Que existe uma relação, que essa relação não é perfeita e que todos são normais. Pessoas que todo dia podem errar. Mas quantas vezes a gente pede desculpa por um erro que a gente comete? Uma prova que está com um erro na questão, uma letra que a gente coloca errada no quadro, um comportamento seu que é errado com o aluno, que você se arrepende depois. Poxa, vou pegar o Arthur, tá? Que é o mais bagunceiro. Arthur, vem cá. A tia acha que passou um pouquinho do ponto com você. Eu queria te pedir desculpas. Caraca, hein? Isso não é impactante? O aluno, ele vai entender isso como? Poxa, peraí, tem alguém ali que se preocupa comigo, que valoriza como eu me senti, que não é perfeito, que pode errar. A gente ganha sempre? Todo dia é dia de vitória? Todo dia é dia de vitória? Todo dia é dia de vitória? Não é. E tá tudo bem. Só que quando a gente pede desculpa, a gente humaniza a nossa relação com o aluno. Que é o que está faltando muitas vezes nas nossas relações pessoais. As pessoas são incapazes de assumir o erro e de pedir desculpa. Isso é muito ruim. Na sala de aula, se você pedir desculpa para o seu aluno, a sua relação muda com ele completamente. Assim como a aplicação da reciprocidade. Faz diferença? Faz diferença? Total.
E aí vem uma frasezinha, né? Não faça com outro aquilo que você não quer que façam com você. Às vezes você fala essa frase, mas você não age dessa forma. Essa inconsistência é complicada para a gente em sala de aula. E por último, a carta magna, né? Respeitar a criança, que é respeitar o indivíduo, que é respeitar aquele ser ali que está te vendo como uma referência. E eu acho, bom dia, e aí eu acho, vocês podem me corrigir, bom dia, mas é para me corrigir mesmo. Não tem nada mais satisfatório do que aquele abraço gostoso pela manhã ou pela tarde falando, oi tia, tudo bem? Chegou o melhor momento do dia. Você é o melhor momento do dia de muitos alunos. Você é o único abraço do aluno durante a semana, muitas vezes. Você é a única pessoa que acolhe aquele indivíduo durante a semana, por muitas vezes. Porque a gente sabe que isso é verdade. Temos alunos cada vez mais fragilizados emocionalmente e carentes. E não tem nada mais gostoso do que você estar fora da escola e você ouvir aquele tia! E aí vem aquela corrida de 20 metros, que é aquela figura maravilhosa e amorosa de gente abraça suas pernas e fala, oi tia, tudo bem? Fora do ambiente da escola. E aí o pai e a mãe se perguntam, quem é aquele adulto que a minha filha e meu filho foram abraçar? E aí quando você vê, é o professor. E tem professor que fala assim, ó, ei, não estou no meu ambiente de trabalho, por favor. Não faz essa cara pra mim não, tá? Que tem, tá? Não faça isso pra mim não, porque tem. Tem professor que vê o aluno e fala assim, ih! Tem ou não tem? Tem. Bom dia. A gente sabe que tem. Tem ou não tem? Tô viajando? Não tô. Tem professor que foge de aluno. Aí, Igor, mas eu não sou obrigado a lidar com o aluno fora de sala. Eu concordo. Mas virar as costas, dizer que não, aí você quebra aquele relacionamento que você tem com o seu aluno. E aí, a pedagogia do afeto, ela está baseada em toda essa estrutura, mas a gente não pode negar duas coisas. A gente não pode negar o poder do sorriso e o poder do abraço. Sabe qual era a minha vontade? Sabe? A minha vontade era começar essa oficina com todo mundo se abraçando. Mas por que eu não faço isso? Porque a nossa relação é uma relação de não conhecimento do outro. E como esse ambiente ele é frio muito no começo, é difícil você pedir para que isso aconteça. Mas a nossa dinâmica, que não tem a ver com abraço, ela pode gerar no final abraços que no início da atividade você não imaginaria que você ia dar. Porque abraçar é maravilhoso. E hoje em dia, o único problema é que judicializaram o abraço. E na escola de hoje em dia, você pode abraçar e chamarem a sua atenção. Alguém pode abraçar e falar que você está errado, que você não deve fazer. Por quê? Porque a gente sabe que hoje o contato com a criança pode ser interpretado de maneiras completamente erradas. Na escola, eu abraço a cabeça do aluno aqui assim, ó, e faço bom dia de lado, porque eu sei o quanto que isso é complexo. Agora, o seu abraço, repito, pode ser o único abraço do dia, o único abraço da semana ou até o único abraço do mês, porque às vezes ele não tem carinho e afeto em casa. Agora a imagem da direita é mais impactante, não é? Essa imagem aqui, tem como você olhar para essa imagem e não sentir a energia desse sorriso? Qual é a definição de sorriso, né? Sorriso é a janela da nossa alma, não é? Se a nossa alma, bom dia, bom dia. Se a nossa alma está bem, o nosso sorriso fica lindo, não é? É ou não é? E aí você imagina você entrando em sala de aula sem sorrir. E quando você entra em sala sorrindo, faz diferença? Faz? Vocês conhecem super-heróis? E vocês, professoras e nós, professores, temos um poder maravilhoso, que é o seguinte. Nós temos, bom dia, nós temos o poder de deixar os problemas na porta. E quando a gente faz isso, o nosso sorriso entra em sala de aula e transforma o ambiente escolar. Eu costumo dizer que a gente deixa o nosso problema na porta, dentro de uma caixinha, a gente entra e parece que o mundo é outro, porque o carinho que a gente recebe é um carinho enorme, grandioso, e ele é transformador ao mesmo tempo. Quando você entra em sala de aula sorrindo, isso também faz parte da pedagogia do afeto. Igor, mas não dá. Briguei com meu companheiro, meu filho está dodói em casa, eu não planejei uma boa aula, a minha turma é muito difícil. Tudo isso faz parte do nosso dia. A gente não ganha todo dia, não é verdade? Mas quando a gente entra em sala de aula para baixo e o nosso aluno nos oferece carinho,
normalmente os problemas ficam lá fora. Até porque, quando nós entramos com um problema na sala, a nossa aula não é a mesma. A gente fica mais intolerante, mais afastado dos alunos, o nosso pavio fica um pouco mais curto e é óbvio que o nosso trabalho fica muito diferente. Olha para essa data aqui. O que essa data tem de marcante? Alguém identifica? É o começo do ano letivo da pandemia. Dia 1º de fevereiro de 2020, eu tomei uma decisão no ano anterior que impactou nesse dia. Eu saí da sala de aula e fui para a orientação educacional. Eu senti que meu trabalho em sala era um trabalho que eu falava de muita geografia e acolhia poucos alunos. E resolvi sair de sala para acolher família, professores e alunos. Só que no dia 1º de fevereiro de 2020, eu era orientador educacional de uma escola nova e via naquele ano o momento para poder virar a chave profissional. E eu falava assim, agora eu vou ser orientador, vou fazer uma boa orientação e vou virar coordenador de uma escola, que era o que eu sempre quis. Era aquilo que eu tinha como objetivo. 43 dias depois, o que aconteceu? A escola fechou. E aí a escola fechou e 2 meses depois, alunos não estavam no presencial, os pais estavam malucos, os alunos perdidos e os professores atarefados. Vocês lembram daquela sexta-feira? A famosa sexta-feira 13? Que a gente saiu de sala e as pessoas falavam assim, ó, segunda-feira não volta mais não. Eu voltei na segunda para uma reunião na escola. O vírus já circulava no país, ó, há um tempo. Mas aquele ali foi um marco para a gente. Dia 13 de março de 2020 foi a marca da virada. E aí na segunda-feira falavam assim, ó, bom dia. Ah, em setembro a gente volta. Não, gente, talvez em agosto vai diminuir. Em agosto a gente está em sala. Aí começou, não volta em agosto, não volta em setembro, não volta em outubro. Para que voltar em novembro? Voltou em novembro, pelo menos lá no Rio voltou em novembro. Veio dezembro e o ano ficou todo bagunçado. E a gente falou o seguinte, vai virar o ano? E quando virar o ano, em fevereiro começa com todo mundo bem. E aí era assim, ó, segunda-feira vem Antônio, Beatriz, Camila e Davi. E depois vem Henrique, Felipe, Guilherme e Yasmin. As turmas foram divididas, a gente montou grupo, o professor teve que comprar laptop, digitalizar a sua aula, comprar microfone, aumentar a velocidade da internet, abrir uma conta de e-mail que às vezes nem tinha. Lembra disso? Alguém sente saudade? Quer voltar para esse momento? Desejamos muito esse momento presencial, né? Imagina se fosse online, todo mundo das suas casas e eu passando slide em casa. E vocês, olha, esse cara lá do Rio de Janeiro, que bacana, né? Estamos aqui, vamos valorizar esse momento, né? Pedimos muito por isso, né? Mas esse dia pra gente é um dia impactante. As coisas seguiram e eu tinha 3 tópicos para poder falar com vocês. Primeiro, como orientador educacional na pandemia, eu tinha que ouvir pai, eu tinha que ouvir aluno e tinha que ouvir professor. Era o caos, né? Porque era tudo online. Como é que eu vou atender pai, professor e aluno de casa? Como é que eu vou acolher o meu aluno online? Tem acolhimento EAD? Já viram acolhimento EAD? É possível? É. É o que impacta de fato? Não é acolhimento. Mudei de função, saí da sala de aula e fui para a orientação, mas o meu propósito era o mesmo. Acolhimento. E aí, qual foi o impacto do pós-pandemia? Foi sair da pandemia sem conseguir acolher pai, professor e aluno e entrar no cenário de histeria coletiva. Em Pernambuco, uma escola relatou um caso de crise de ansiedade generalizada em 30 alunos. Os 30 alunos tiveram que receber atendimento médico, porque os 30 tiveram uma crise de ansiedade coletiva dentro da sala de aula. Essa é uma marca que a pandemia deixou pra gente. Além disso, os casos de automutilação e suicídio explodiram não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil inteiro. Se tornou hoje um sintoma de que a educação está doente. E além disso,
nós começamos a ter cada vez mais casos de violência na escola. E aí, como nada é por acaso, na quarta-feira, na quarta-feira, verdade? Eu fui fazer uma capacitação na escola que eu trabalho, que eles capacitam a gente para o retorno. E aí, era uma juíza da primeira vara da infância e da juventude do Rio de Janeiro, e ela pega todos os casos de crianças de 11 até adolescentes de 18 incompletos. Olha o que eu vou te contar agora. Ela disse e afirmou que existe um ponto em comum em todos que tratam sobre violência na escola. Tem uma semente que é a mesma para todos os casos de violência na escola. Seja ele o aluno levar faca, ele entrar armado para poder matar os alunos e os professores, ele levar um objeto que é perigoso, não importa. Caso de violência na escola tem a mesma semente. Valendo uma miçanguinha da feirinha ali para vocês. Que palavra é essa que é a sementinha de todos esses casos? Qual é a palavra? Quem chutaria a palavra? Nas oficinas passadas as pessoas falaram assim, desmonte das famílias, as famílias bagunçadas. Mas qual é a sementinha? Depressão não é essa palavra. É uma boa palavra, ela faz parte do cômputo geral, mas ela não é a palavra, ela não é o que começa. Medo não é a palavra ainda, faz parte. Vocês podem ficar aqui, e eu ficaria aqui, a manhã inteira com vocês tentando chutar a palavra, porque eu também não saberia essa palavra. A palavra que é a semente para a violência na escola se chama invisibilidade. E aí ela contou a trilha do aluno violento. E eu vou te contar agora. Eu não coloquei nem no material. Eu vou te contar agora. Ontem, um palestrante colocou uma foto do Cândido Portinari, não botou? Era uma roda com um menininho afastado, não era? Aquele menino afastado, ele é invisibilizado. Sala de aula, formação de grupo. O menino não faz parte de nenhum grupo. Ninguém quer aquele menino no grupo. Educação física, bora montar o time? Bora. Tem um menino que fica de lado. Tem, não tem? Tem, não tem? Tem. Agora vamos passar numa outra situação. Festinha de criança. A mãe põe no grupo do WhatsApp para todo mundo ir, mas ela não manda o convite para um aluno só. Existe isso? Existe? O aluno, na hora do recreio, que está afastado lanchando sozinho. E ela disse, a violência na escola começa no infantil e no Fundi 1. Sabe por quê? Sabe por quê? E agora vem a trilha, surpreenda-se com essa parte da nossa explicação. Eu não sabia disso. Foi uma juíza que contou isso. E ela pega 95%, ela pega 100% dos casos e em 95% é esse roteiro. O aluno é invisibilizado. Por ser invisibilizado, ele é excluído. Se ele é excluído, ele sofre com bullying e cyberbullying. Quando ele sofre com bullying e cyberbullying, ele passa a sofrer uma dor física, mental, psicológica e emocional. E aí ele faz uma busca por ajuda. Ele vira para a mãe e para o pai e fala, preciso de ajuda. O pai fala, não é nada. Vai passar. Bom dia. Ele procura a escola fala o que para ele? Não é nada, isso é bobeira, vai passar. A juíza disse que os alunos relatam que dói mais não ser ouvido do que sofrer o bullying. E quando eles não são ouvidos, eles sofrem o quê? Transtornos psicológicos. E quando eles sofrem transtornos psicológicos, eles entram em depressão, crise de ansiedade. E aí eles precisam procurar acolhimento. E aonde que eles são acolhidos? Nas redes sociais. E nas redes sociais tem um monte de psicopata. E o psicopata faz o quê? Acolhe um aluno que não é acolhido pelos pais e pela escola. Quando ele é acolhido pelo psicopata, o psicopata entra na cabeça do jovem e começa a desafiá-lo. Minha família não me ouviu, a escola não me ouviu, eu estou depressivo, com crise de ansiedade, e eu achei na internet um cara que me abraçou, que me acolheu, que me entende. O que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. E aí qual é o desafio? Entra na escola com uma faca.
Aí ele vai para a escola com uma faca na mochila e não tira a faca da mochila. O outro desafio é, entra na escola e mostra a faca, até o mais grave e o mais tenso possível. Então, a semente de todo esse processo, acredite no que a juíza Vanessa Cavalieri falou, começa com a invisibilidade. E a pedagogia do afeto, ela é combativa contra a invisibilidade. Por quê? Porque no primeiro momento que você vê um aluno que está afastado, que está sendo isolado, qual seria a nossa função com relação ao afeto? Acolhimento. Acolhimento e afeto. Quando ele se sente acolhido e recebendo afeto, a chance dele se tornar mais na frente uma pessoa violenta diminui bastante. E aí, vocês vão lembrar disso. Em abril, o medo bateu na nossa porta, lembra? As possibilidades de massacre na escola? Vai ter, vai ter. Lá no Rio de Janeiro, as escolas colocaram o conselho de classe no dia para não ter aula nesse dia. Que bom. E aí era assim, tem que colocar segurança armado na porta da escola. Detector de metal? Já. Guarda municipal? Um carrinho com 2 caras na frente. Sabe o que a juíza falou? Que os estudos internacionais, ela só faz parte da Interpol, só. Mulher super gabaritada. Ela falou que os estudos internacionais mostram que quando você transforma a escola num aparelho aparelhado, a violência aumenta. Porque você aumenta a tensão na escola. E ela falou uma coisa bem bacana. A violência na escola, ela é um sintoma do problema. Ela não é a causa. Aí você fala assim, caramba, Igor, eu queria tanto tirar uma foto disso. Não deu nem tempo. Eu não consegui nem organizar o pensamento. Mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Quarta-feira as coisas não são por acaso. Um dia antes da nossa vinda, quer dizer, o dia da nossa vinda. E aí nós temos uma necessidade. A necessidade de alfabetizar emocionalmente os nossos alunos. Quantas emoções nós temos? 5. Alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. Para começar, uma pergunta. Qual é a função do nojo? Afastar a gente do perigo, né? O nojo ele é importante para isso. Comida tá mofada. Eu não vou comer, eu tenho nojo disso. Eu vi uma comida que está perto do cocô do cachorro. Eu não vou pegar. Tem até um experimento que mostra, eles pegam o cupcake, dão para uma criança. Aí a criança morde o cupcake. Aí ela bota de novo em cima da mesa, vem um cara e coloca a barata de plástico. Aí a garota, não, eu não vou comer isso, tem uma barata. Aí o cara tira a barata, ela pega e come. Ela não entende que a barata contaminou o alimento. Então a criança, até para o nojo, ela tem que amadurecer para ela poder entender que o nojo também é contaminação e tem que procurar o afastamento disso. E qual é a função do medo? Proteção. Não é proteção? Vou atravessar a rua. Olho para um lado e para o outro, por quê? Porque eu não posso ser atropelado. Eu vou chegar pertinho na marquise de um prédio? Não. O medo é importante, ele nos protege. Eu vou andar a 180 por hora? Não vou. Qual é a função da raiva? Liberar o que a gente está sentindo. Isso é maravilhoso. Mas antes disso, antes de liberar, o que a raiva faz com a gente? Qual é o seu nome? Jéssica, eu estou sentindo que você vai ser o foco da minha próxima explicação. Jéssica, qual é a função da raiva? Vou te falar agora. A raiva, ela nos prepara para o combate. A gente fica tenso, a musculatura preparada para o combate, o nosso rosto fica quente, o nosso estômago dói, a gente começa a dar uma leve tremidinha, preparado para o ataque. É ou não é? Às vezes tu se controla, respira e ela passa. Às vezes você age, impulso, e faz besteira. Jéssica, vai ser você. Eu senti aqui uma conexão. E agora eu vou te perguntar só para você, Jéssica, qual é a função da tristeza. Se você não responder, eu vou invadir a sua privacidade emocional. Sem você deixar ou não, eu tenho um mecanismo de hipnose, brincadeira, eu tenho um mecanismo para fazer você ficar assim, cara, como é que esse cara pensou o que eu pensei? Vai. Função da tristeza. Eu acho que também tem a ver com colocar para fora o que a gente sente. Porque a gente guarda, Se fosse uma resposta de prova,
você ganharia nota 5. Você foi na metade da resposta. Tá preparado agora? Preste atenção. Agora vocês vão perceber que o meu semblante muda quando eu falo sério e quando eu brinco. Sério agora. A tristeza, ela tem uma função. Se eu errar o que eu vou te falar agora, se não acontecer isso com você, se não for esse o trajeto, a miçanga vai para você. Mas se você não acertar, a viagem de volta para o Rio de Janeiro vai para tua conta, via Pix. Pode ser? Beleza, vamos lá. A tristeza, ela tem o seguinte. A tristeza abaixa a nossa energia. A gente quer ficar um pouco mais afastado, quer ficar no nosso canto. A gente não quer ninguém perto da gente. A gente procura se excluir para poder ter o nosso momento de reflexão a respeito do que deixou a gente triste. Só que aí, Jéssica, nesse momento de reflexão é você com você mesmo. Se eu tenho uma reflexão e eu tenho um caso de depressão ou crise de ansiedade, a tendência é que essa minha reflexão me leve cada vez mais para o buraco. A autoestima me joga também lá embaixo. E nesses casos, essa reflexão ela é muito negativa e eu fico pensando durante muito tempo no que me deixou triste. Se eu não tenho esses casos, a depressão ainda assim me faz refletir. E o caso da reflexão me leva a uma promessa para que eu faça coisas que não me deixam tristes novamente. Exemplo, tirei 5 na prova. Fico triste porque fui mal, beleza? Vou para casa, me isolo, me tranco no quarto, me cubro, fico triste e não quero papo com ninguém. E aí quando eu melhoro um pouquinho, eu falo assim, eu não estudei, eu não me preparei, eu não fiz o trabalho de casa, não me dediquei, não participei da aula. Agora eu vou me dedicar, estudar, porque a recuperação é sábado. Na tristeza, você promete mundos e fundos para você mesmo. A questão é que quando você melhora um pouquinho e a tristeza vai embora, tudo que você prometeu você não cumpre. Aí você volta a ficar triste. Tô errado, Jéssica? A função real da tristeza é a reflexão. A tristeza, ela nos leva à reflexão. Você para refletir sobre o que te deixou triste. A questão é que você promete as coisas que você não vai cumprir. Porque se você cumprisse, você ia conseguir eliminando as suas tristezas da vida. Mas como nós não somos perfeitos e não ganhamos todos os dias. E o seu aluno que está triste de manhã em sala? Como é que você vai receber esse aluno em sala se ele está triste? Você não conhece seus alunos? Só pelo rostinho, não é? Eu amo linguagem corporal. Eu sei exatamente nessa sala aqui quem está me dando atenção total e quem está me dando atenção de 80%. Quer ver uma coisa? Mãozinha no queixo é atenção total, sabia? Você tá colocando o seu corpinho num estado de conforto para poder dar atenção total. Você está apoiando a cabeça aqui, ó, ela está relaxada. Você está me dando atenção total. Mãozinha no queixo é maravilhoso. Adoro mãozinhas no queixo. Não quer dizer que os outros não estejam, mas a mãozinha no queixo é assim, ó, batatinha. A gente não conhece o nosso aluno? Conhece ou não conhece? O Arthur tá triste. É difícil ele tá triste, né? Tá sempre muito ativo, fazendo bagunça. Todo mundo tem um Arthur aqui, não tem? Tem o Enzo. Se não tem o Arthur, tem o Enzo. Ou o Matheus. São os Gabriel, né? Nome de anjo, mas que de anjo não tem nada. E faltou... E o quê? Benjamin. Nomes da moda, né? Davi. Davi é legal, hein? 4 letras, muito problema. Hein? Que maravilha. Mas falta uma emoção que eu não falei. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque assim, eu não posso me aprofundar nisso e aí eu tenho que ser um cara responsável pelo que eu falo. Se você tem uma tristeza contínua, isso não é normal, porque as emoções elas oscilam. É um alerta. Mas não dá pra gente bater o martelo. Tá? E aí olha que legal que eu vou fazer com você agora. Na verdade, o que eu vou fazer com todo mundo, mas é uma reflexão. Essa parte agora é meio engraçadinha, mas é legal. Pensa nas 3 maiores besteiras que você já praticou na sua vida. Independentemente, pode ser algo que você tenha falado, uma agressão que você tenha tido com alguém, uma briga na escola. Pensou? As 3 maiores besteiras. 10 segundos. Pensa aí. As 3 maiores. Você pode ter se arrependido, pode não ter se arrependido, pode ter... Sei lá, não importa. Eu aposto com você que essas 3 besteiras cometidas
você estava tomada por uma dessas 5 emoções. Ou você estava com medo e agiu, ou você estava triste e agiu, ou não agiu, ou você estava com nojo e procurou se afastar abruptamente disso, ou você estava alegre, muito entusiasmo, você passa do ponto. Estou errado? A emoção, ela tem total relação com como a gente age. E é por isso que a educação socioemocional, ela é fundamental para uma palavrinha chamada autoconhecimento. Eu, Igor, sei quando eu estou ficando com raiva. E quem me conhece fala assim, cara, calma, teu rosto já mudou. Eu começo a morder o lábio, eu acho que eu devo ficar com a cara um pouco mais fechada, eu fico vermelho. Aí meu irmão que me conhece muito, me olha e fala assim, cara, ó, segura aí, cara. Tá ficando com raiva. No futebol, então, que é um momento de raiva, né? Ele passa por mim e fala assim, se acalma, se acalma. Aí eu falo, vou sair. Aí vou lá pra fora, penso. Aí tem os mecanismos para isso e eu volto um pouco mais tranquilo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso aluno precisa disso, não precisa? Precisa ou não precisa? Aí você fala assim, ah, Igor, isso é muito legal para quem é adolescente. Na educação infantil, passou o maternal, já dá para trabalhar com ele coisas importantes. Só dele conhecer que são 5 emoções, já é um conhecimento de educação socioemocional. Ele tem que saber que tem nojo, medo, tristeza, alegria, raiva. Ele tem que saber que isso é uma emoção. E que o corpinho dele muda quando ele está tomado por uma dessas 5 emoções. Não é para você explicar usando o Goleman, que é uma referência da educação socioemocional, para um aluno de 3, 4 anos. Não é isso. Mas só de você ter, olha que legal isso aqui, uma tabelinha na sua sala, escrito, hoje estou feliz, triste, com raiva, com nojo ou com medo, o aluno entra na sala, pega uma estrelinha ou a foto dele e cola. Se ele colar na tristeza, o que você vai fazer? Entra aí, cara, chega aí, senta aqui. Hoje o cara não vai ficar, a energia dele tá baixa. Ele quer ficar longe, ele não quer as pessoas. Ele tá com raiva. Tu vai instigar a raiva dele? Vai provocar esse cara? Não vai. Só o conhecimento das emoções já faz com que você leia melhor o aluno e que você possa praticar acolhimento e afeto. É uma mudança pequena? Igor, mas por favor, mais uma atribuição para mim? Essa você faz uma vez e vai impactar o ano inteiro. Acredita. Acredita em mim. Vai dar um trabalho no momento, mas o investimento que você vai fazer é um investimento maravilhoso. E aí, quais são os pontos positivos disso? Conhecimento sobre as emoções, identificar as emoções, falar para o aluno que não tem emoção boa e emoção ruim. Existe emoção que é agradável de se sentir e emoção que é desagradável de se sentir, mas toda emoção tem a sua função. E a emoção, ela é incontrolável. Quer ver um exemplo? A gente está aqui na sala. Todo mundo com o celular conectado no WhatsApp. Notificação na tela. Você pode estar super feliz agora. Aí bate uma notificação. Sua irmã bateu com o seu carro. Raiva e tristeza. Aí você fala assim, não vou ficar triste, vou segurar a minha tristeza. Tô ficando com raiva, vou segurar a minha raiva. Não, tem como? Agora vamos pro outro lado. Você tá aqui. Aí bate na notificação assim, ó. Os 6 números da Mega bateram com o seu. Aí você... Aí você fala assim, ó. Ah, eu vou segurar um pouquinho aqui, que o Igor tá falando ainda. O Igor tá falando, eu vou esperar ele terminar. Quando eu terminar, eu comemoro lá fora. Vai ser assim? Aí o Igor acabou. Gente, muito obrigado. Aí você sai e fala, acabou, papai. Vou pedir demissão amanhã. Vai ser assim? Tu vai explodir na cadeira, pô. Vai controlar a tua emoção? Não tem como. Se ganhar 0,5% na minha conta, pelo amor de Deus, eu preciso. Me aposente. Tem afeto comigo, hein? 0,5% não custa nada. Se você ganhar 70 milhões, ei. Não, dá para propositar geral aqui na sala. Dá uma força pra galera. Ah, mas por que abraçou aquela galera lá? Tava todo mundo na mesma oficina, com as mesmas dores.
Ajuda. Jéssica, se ganhar, já sabe, né? Eu jogaria hoje, se fosse o caso, tá? Libero você pegar o celular para fazer jogatina online. Jogo do bicho, vale tudo nessa hora. Vamos lá. Importância de cada emoção, controle dos impulsos e reduzir tensão. Tem tensão na sala de aula? Tem tensão? Você colocaria a mãozinha num fio de alta tensão? Por que não? Porque ia liberar o que para o teu corpo? Energia. Energia que teu corpo não suporta, não é? O que ia acontecer? Você ia morrer. Se o ambiente está tenso, o que os alunos estão preparados para fazer? Liberar a energia. Como é que eles liberam a energia? Na discussão, no palavrão, no xingamento, no bullying, na agressão. A educação socioemocional vai ser importante para isso? Vai ou não vai? Ela segura, contém um pouco a turma. E por definição, o que é a educação socioemocional? É um processo formativo de conhecimento e desenvolvimento dos aspectos emocionais e sociais dos indivíduos. Tira a foto. Vai. Aproveita. É agora. É o momento. Vou tirar, hein? Dou-lhe uma? Brincadeira. Pode tirar. Complexa a definição? Não. Você vai desenvolver duas habilidades. As habilidades emocionais e as habilidades sociais. E aí você vai falar assim, quais são as habilidades sociais? Eu te conto daqui a pouco. Mas eu queria te falar o seguinte. Uma delas é a comunicação. Eu vou sortear esse livro aqui para vocês no final da nossa atividade. Quem ganhar vai ter um trabalho de casa. Vai acabar de ler e vai me mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo o que achou. Se não impactar a sua vida, eu te compro um outro à sua escolha. Igor, não mudou nada na minha vida. Me manda uma mensagem, manda o link da Amazon e eu mando o livro para sua casa. O que você quiser. Eu duvido. É uma dinâmica que tem 10 rodadas. Só vou fazer 4 com vocês, mas vocês vão querer fazer mais. São só 4. Não adianta pedir, só vou fazer 4 rodadas. Vocês vão gostar. Preste atenção. Como é que eu posso educar socioemocionalmente um aluno? Você pode utilizar um estudo de caso, um trecho de um filme divertidamente. Você pode pegar um texto de uma revista, pode pegar um gibi, Turma da Mônica. Aonde você perceber que tem uma relação emocional, Cebolinha e a Mônica, não tem a raiva? Tem ou não tem? Você não pode trabalhar a raiva com os seus alunos? Pode. Ah, mas um gibi é muito caro, Igor. No sebo custa R$2. Eu estou falando de coisas aqui que não custam muito, tá? Talvez custe tempo, mas não custe tanto dinheiro para você poder fazer. A nossa dinâmica é uma caneta e uma folha de papel. Vocês vão ver isso. O Médico e o Monstro, vários. Tem outros que são um pouco mais complexos. No fundamental eu trabalho com a Bolsa Amarela. Para quem já leu, a Bolsa Amarela é um pouco complexo, mas é muito legal. Uma menina que carrega tudo na bolsa, incluindo as suas emoções. Olha que legal, né? Segunda coisa, retomar experiências vividas. Lembra que na semana passada o menininho deixou, o aluno, o Arthur, o Davi, deixou cair no chão o suco de uva dele, que ele ficou triste? E aí você, com essa retomada, trabalha a tristeza com o aluno. Atividades em grupo, reflexão e leitura, acolhimento e principalmente a escutativa. O professor escuta tudo, não escuta? Alguém aqui consegue ler lábio? Eu consigo ler lábio. Eu já vi o aluno me xingando enquanto ele falava. Ele... O que é? Vem cá, vem cá, vem cá. O que foi, professor? Eu falei, tu me xingou. Mas eu não falei nada, eu falei, mexeu a boca, lá pra fora. Ah, professor, mas vale, você me xingou. Eu só não ouvi, mas eu vi que você fez isso. Dá ou não dá para fazer isso? Você não escuta o aluno? Aí às vezes você escuta assim, poxa, eu tô tão triste. É hora de você acolher esse aluno. Ele vai falar, mas como é que você ouviu, professor? Porque o professor ouve tudo na sala de aula. Né? Isso não é bacana? O aluno vai falar, caramba, o cara se importou comigo lá na frente. Olha o afeto. Olha que bacana isso. Olha essa relação que você está construindo com o seu aluno. Isso é maravilhoso. Qual é o objetivo da educação socioemocional? Vê se isso faz sentido. Precisamos de um aluno mais responsável? Mais autônomo? Mais social? Mais compreensivo? Mais harmonioso? Mais proativo? Tá você aqui sentada. Poxa vida, deixei minha caneta lá no quadro. Professora, deixa que eu pego. Pô, isso é muito legal, cara. Hein? Não tem aluno que é proativo? Tem aluno que fala, ah, professora, vai lá buscar. Ah, busca você. A outra coisa é, professora, deixa que eu busco. Pô, isso é muito legal, cara.
Esse aluno, ele está alguns passos na frente. A gente sabe que é bacana pra caramba. Mas quais são as habilidades sociais? Falamos das 5 emoções. Quais são as habilidades sociais? E agora chegou o momento. Comunicação, que é a nossa dinâmica de hoje. Empatia, que é o poder de se colocar e entender e sentir como o outro se sente. A escutativa, que é escutar o outro e não ouvir. É escutar o outro compreendendo, se envolvendo, se conectando. Autoconhecimento, fundamental para a nossa vida. Responsabilidade com o todo. E, por último, assertividade. Eu fiz uma brincadeira com a Jéssica ali. Ficou claro para mim que a Jéssica teve uma escutativa quando eu estava falando para você sobre a tristeza. Se eu começasse a falar com você, você abrisse a bolsa, pegasse o celular, abaixasse a cabeça, não ia funcionar. O nosso aluno faz isso com a gente. Está explicando para o aluno, ele abaixa a cabeça, pega o celular para poder... Tu perde a conexão. Não fica mais tão bacana você conversar com essa pessoa. Agora, se você está conversando com alguém e essa pessoa te dá uma atenção plena, ela te dá o que é mais valioso para ela, que é o tempo dela. Aí, Igor, mas o dinheiro vale mais que o tempo. O dinheiro a gente ganha, o tempo a gente não ganha nunca mais. A gente está um pouquinho mais velho que a gente estava quando a gente entrou aqui. Hã? Dá para voltar no tempo? Dá para ganhar dinheiro, não dá? Olha a Mega Sena aí. É hoje. Hoje. 2, 13, 18. 25, 42 e 47. Já falei. Se bater isso aí, vai se arrepender. Vamos lá. Resultados... Oi? Não anotou? Eu posso dar outro para você ganhar a próxima. Aí 70 dela com 70 seu, aqui tem mais ou menos uns 30. A gente divide dá uns tanto, eu sou de humanas, né? Eu não vou conseguir fazer essa conta rápida. Vai dar uns 1 milhão para cada um aí. Tá bom, dá pra gente se aposentar. Bota para render um pouquinho, a gente vai ganhar ali um pichulé, a gente vai vivendo. E a gente vai se ajudando, né? 1 milhãozinho e tal, a gente vai se ajudando. Não esqueça da gente aqui, tá? Essa lista de presença ela vai ser muito importante que eu vou cobrar vocês depois. Saiu em Votuporanga, a Mega, já vou procurar. Votuporanga ou região, já vou ali procurar na lista, porque não sai o nome. Resultados no curto prazo. Repara, curto prazo. Eu não falei médio prazo, eu não falei longo prazo, eu não falei se vai acontecer ou não. É resultado no curto prazo. Melhoria no relacionamento. Alguma dúvida? Nenhuma. Maior conhecimento sobre as emoções. Alguma dúvida? Não. Maior autoconhecimento. Fato. Maior reflexão antes de agir. É importante isso? Faça o seguinte exercício. Pensa assim, toda vez que eu for agir, eu vou refletir. A chance de você errar cai muito, não cai? Cai ou não cai? Muito. Há muita coisa. A gente faz isso? Não. Às vezes a gente faz sem pensar em nada. E às vezes a gente erra. Maior harmonia na resolução de conflitos e melhor ambiente e relação na comunidade escolar. Tem turma que tem grupo. Os grupos não se dão. Os grupos não têm carinho e empatia por eles. Aqui na sala, tem orientador educacional? Orientador? Alguém que é coordenador aqui? Coordenação. Já pegou problema em turma que tem grupinho diferente? De aluno, de pai, os pais não se falam, aí interfere nos alunos? É horrível, não é? Mas quando o ambiente e a relação na comunidade é harmonioso, o trabalho não fica mais prazeroso? E quando os professores brigam? Então agora eu vou te dar um só Jesus na causa, que você vai falar assim, caramba, a gente está falando de pedagogia do afeto entre professor e aluno. E quando o professor não pratica a pedagogia do afeto com o professor? Quer ver um exemplo? Eu trabalho numa escola que tem professores que trabalham lá há 35 anos. Primeiro dia da escola, eu lutei muito para entrar nessa escola. Uma escola bem difícil de trabalhar. Na hora do intervalo, são 6 mesas grandes. Em cada mesa tem 6 cadeiras. São 6 professores por turma. Se eu estou entrando numa escola com... Eu tenho 34 hoje. Eu entrei lá com 26. 26. Quando você tem 26 anos e entra numa escola, o que você precisa? Oi? Acolhimento. Qual é o seu nome? Jéssica? Meu Deus. A Jéssica vai ganhar na Mega Sena hoje, eu só não falei qual. Jéssica, presta atenção agora. Sentei na mesa, beleza? Hora do lanche. Primeiro dia, aquela tensão. Aquela maçãzinha que tu come timidamente aqui, ó. Aqui, mãozinha para baixo, cada mordida, né? A professora veio aqui e falou assim, ó. Levanta. Não entendi. Levanta. Aí é o meu lugar. 35 anos sentando no mesmo lugar na hora do recreio. O que eu fiz?
Levantei? Tá doido? E eu sei lá o poder que essa mulher tem? Tem mais tempo que a coordenação na escola? E se de noite ela faz alguma coisa, eu volto sem falar no dia seguinte? Eu sei lá a magia que ela tem? Mas tu entende? Isso é afeto? Ô, professor, você é novo aqui na escola, né? Seja bem-vindo. Essa aqui é a mesa do 6º ano. Vamos sentar juntos? Olha que diferença, hein? Sala dos professores. Todo mundo cansado, ninguém quer trabalhar. Aí entra aquela professora. Entra em sala e não fala com ninguém. Meu Deus do céu. Mas que pessoa antipática. Nem um bom dia, nem um boa tarde. Tem, não tem? Qual é o seu nome? Jéssica? Meu Deus. Mari, estamos aí diversificando um pouco, né? Porque elas vieram fortes hoje. Tem problema isso na escola? Acontece isso? A pedagogia do afeto deveria estar dentro da escola? A educação socioemocional deveria? Os professores deveriam fazer mais sobre isso? Ah, isso não acontece não. Olha como é que você é, tá vendo? Criando situação. Não tem isso. Ninguém inflama uma outra, todo mundo é empático. Eu olho para a amiguinha e falo, hoje ela não tá bem, vou respeitar. Ué, isso é invenção. Sabe, o problema é a coordenação que cria esses problemas. São vocês. Exato! Tem que. É normal a gente inflamar o outro. O coleguinha tá com raiva, a gente vai lá e vira o copinho dele de água. Hã? Aí eu tô vendo que minha amiga tá muito mal, bem chateada. Tu vai lá e cutuca a mesa assim, ó, só pra cair o copinho dela em cima do computador. Mas também, né, você colocou o copo do lado do computador, a culpa é sua. Isso não existe, não invente, ok? Por favor, isso não faz parte da pedagogia do afeto. Loucura, né? Acontece isso? Acontece? Acontece. Ambiente da escola é um ambiente de tensão. E eu nem falei do grupo do WhatsApp, hein? Tem o oficial, não tem? Tem o oficial sem a coordenação, não tem? Tem o oficial que só tem 3 pessoas. Tem ou não tem? Aí rolam os vídeos, as figurinhas da prof. Hã? Tem ou não tem? Aquelas que te pegam toda torta assim, ó. Aí tem aquela figurinha que o aluno faz sua. Tem ou não tem? Mas tem também o grupo dos pais que é assim, né? Grupo dos pais que torcem para um time, grupo dos pais das meninas. Tem dos alunos também, não tem? Grupo dos alunos que são meninos, dos alunos que são meninas. Faz parte, não faz? O WhatsApp hoje faz parte do nosso trabalho. Posso mandar uma prova para você pelo WhatsApp ou tem que ser por e-mail? Tem que ser por e-mail. Profissionalismo. Porque pelo Zap eu não tenho registro. Olha aí. Pedagogia do afeto. Vou testar meu currículo com você. Estou precisando. Já que eu não ganhei na Mega Sena, nem a Jéssica. Ainda não. Vai chegar seu dia. Vamos lá? E eu com tudo isso? Eu que sou professor. Se você implementa a educação socioemocional, você provoca mudanças na sala de aula com a introdução de aspectos da educação socioemocional. Se você é escola, você precisa desenvolver um desses na sua escola. E aí você fala assim, eu começo por onde? Começa do começo, separando um tempinho da semana para falar sobre isso. Aí, Igor, mas eu não tenho conhecimento sobre. Conhecimento a gente pode procurar. É importante para o seu trabalho e para você também. Aí, Igor, mas eu não tenho tempo. Super compreendo, super entendo. Se você não tem tempo, eu digo para você que está tudo bem. Tem gente que trabalha 3 turnos, manhã, tarde e noite, não dá para aplicar isso ainda além do que você pode. Mas a pedagogia do afeto dá. Socioemocional é mais complicado. O que eu, professor, perco se eu não der atenção à educação socioemocional? Primeiro, no geral, você perde oportunidade. Segundo, você perde uma forma diferente de enxergar os seus alunos. Terceiro, oportunidade no mercado de trabalho. Tem escola abrindo vaga para professor de habilidade socioemocional. Quer aumentar a carga? Pode ser uma possibilidade. Na rede privada, em alguns projetos da rede pública, em algumas ONGs, em trabalhos voluntários, oportunidades podem aparecer para você com a educação socioemocional. Um olhar diferente do aluno, oportunidades dentro da escola, você pode não ter ferramenta para administrar a sua turma e, por consequência, você vai ter menor autoconhecimento. E autoconhecimento é tudo. Alguém aqui na sala faz terapia? Ninguém faz terapia aqui, gente. Peraí. Ninguém aqui faz... Jura mesmo, ninguém faz terapia?
Professores que não fazem terapia, vocês são maravilhosas. Alguém já fez terapia? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? É um autoconhecimento bizarro, não é? Você olha para dentro de uma forma muito melhor, não é? Estou abismado com vocês. Mas feliz também, talvez vocês não estejam precisando, isso é muito bom. E aí, em 2020, nós criamos um projeto chamado Programa Vida, que é um programa de desenvolvimento de habilidade socioemocional. Esse programa, ele é composto por um tripé, que é o tripé educador, estudante e responsável. A gente chega na escola por dois motivos. Ou para capacitação de pais, professores e alunos, ou para implementar o projeto todo. Tem um site, esse site tem 42 dinâmicas para cada turma, para o aluno, para o professor poder pegar essa dinâmica e aplicar em sala de aula. Então, os educadores recebem materiais teóricos e dinâmicas, os estudantes, textos e vídeos motivacionais, provocativos e assim por diante, e os responsáveis recebem uma escola de paz, para que eles possam aprender um pouquinho também sobre pedagogia do afeto e sobre as emoções. E qual é o X da questão aí? Qual é o ponto-chave da questão? O professor, depois de 1 ano de projeto, ele recebe um certificado, e esse certificado é o certificado de professor de educação socioemocional. E aí aumenta as oportunidades de mercado de trabalho. Esse projeto, ele tem várias dinâmicas. Entre elas, a que a gente vai fazer agora. Estão preparados? Vai ser legal, hein? A sala tá cheia, vai ser bem bacana. Minha pergunta é, você sabe se comunicar bem? Vou te dar um exemplo. Jéssica, é só uma brincadeira, tá? Jéssica, vai na sala ali, pega pra mim uma caneta. Qual sala? Qual Jéssica? Qual caneta? Qual cor? Quantas? Jéssica, por favor. Aí tem sobrenome diferente, né? Jéssica. Você pode, por favor, sair da sala e ir na professora Mônica pedir 3 canetas, uma vermelha, uma azul e uma preta, porque eu quero fazer uma atividade agora? Teve diferença? Teve diferença? Na nossa vida, essa assertividade na comunicação é coisa rara. Na sala de aula, a gente, por vezes, é tão generalizado que a nossa comunicação ela fica completamente perdida. Você pede para o aluno, pede para ele um comando, o aluno não entende porque tu foi muito amplo, foi muito geral. E o aluno não faz porque ele não entende. A mensagem que você transmite é responsabilidade sua. E o que o outro entende também é responsabilidade sua. Porque é você que está falando com o outro, você que está emitindo a informação. Agora o outro pode estar com escuta ativa ou não. E aí a responsabilidade é dele também. A comunicação é fundamental para uma boa convivência e quanto melhor nos comunicamos, melhor nos relacionamos também. 3 tipos de comunicação: passiva, agressiva e assertiva. Turma, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para dar uma aula maravilhosa. Hoje a gente vai falar sobre meios de transporte, os modais, como é no Brasil, qual é o histórico. É uma aula com palavras escolhidas, é uma aula carinhosa, afetiva, né, onde eu tenho uma passividade na minha fala. Isso não tem a ver com o tom da minha voz, mas sim com as palavras que eu escolho, com a forma como eu me mexo. 70% da nossa comunicação é o nosso corpo. Se eu passar o tempo todo falando com a mão aqui na frente, é uma coisa. Se eu começar a me movimentar na sala, é outra. Se eu me movimentar muito, é outra também. Então a gente tem que dosar essa situação. A outra comunicação é a assertiva. Eu pratiquei agora com a Jéssica. Eu posso ser assertivo na minha fala sem ser grosseiro, sem ser muito tranquilo. Eu posso usar as palavras do jeito certo. Eu, por vezes, falo muito rápido. Nessas oficinas ou em palestra, eu tenho que me controlar. Senão eu termino em 40 minutos. Por quê? Porque eu falo muito rápido. E na sala de aula eu aviso. Se eu falar muito rápido, por favor, pede para eu repetir. Não tem problema. É porque a minha cabeça funciona muito mais rápido. Provavelmente, eu não sou diagnosticado, tá? Mas provavelmente eu tenho TDAH. Muito provavelmente. Porque eu tenho várias características, mas eu não fui procurar ainda. Uma delas é a questão do pensamento muito acelerado. E às vezes eu falo muito rápido. Por último, comunicação agressiva. Jéssica, sai de sala agora.
vai. A outra coisa é, Jéssica, sai de sala, por favor. A outra coisa é, Jéssica, sai de sala, por favor. Eu falei a mesma coisa 3 vezes, usando praticamente cada estilo de comunicação. Então, a forma como a gente fala com o outro é da nossa responsabilidade. E aí, sabe que legal? A habilidade emocional e a habilidade social, elas conversam. Porque se você está com raiva, a tua comunicação tende a ser agressiva. Se você está triste, a tua comunicação pode ser agressiva, mas ela também pode ser passiva. Dá para a gente relacionar alegria com a habilidade social. Dá para a gente relacionar as habilidades emocionais com as habilidades sociais. E aí aqui vem só uma pergunta de reflexão. Qual é o tipo de comunicação que você mais utiliza durante o dia? E aqui vem um momento pré-dinâmica. E eu confesso a vocês que eu estou bem satisfeito, por quê? São exatamente 9h20 e nós temos aí uma atividade que vai durar uns 30 minutinhos. Se vocês quiserem, porque pode durar mais. E vocês vão querer, mas eu não quero. Então só vão ser 4 rodadas, vocês vão entender o porquê. Vocês vão se sentir provocadas. E isso é bom. Vamos lá. 5 situações. Primeiro, quando o amigo está atrapalhando o andamento da aula, te incomodando, falando demais na sala, o que você faz? Não me responde. Só reflete. Segunda situação. Quando os amigos querem fazer um programa que você não quer e pedem a sua opinião, quem você é? Você é a pessoa que vai mesmo sem querer? Você é aquela pessoa que fala assim, vai indo, vai na frente, e você não vai? Ou você é aquela pessoa que dá uma outra sugestão? Pô, ao invés de a gente ir no cinema para ver Oppenheimer, vamos ver Barbie, pô. Né? Você é essa pessoa? É a pessoa que dá uma outra opção? Hoje vamos comer pizza. Ah, tudo bem, vamos comer a pizza. Ou, não é melhor o japonês? Cada um é de um tipo, não é? A outra pessoa é, vai indo com a minha amiga que eu vou chegar lá mais tarde. E aí você dorme e só responde no dia seguinte. Terceira situação. Quando não somos atendidos após um pedido. Como é que você fica? Como é que você fala? Hã? Qual é o seu nome? Não, lá atrás. Qual é o seu nome? Patrícia. Patrícia, eu acho que você não gosta de não ser atendida. Certo? E aí, como é que faz? Vem a raiva. E como é que a gente segura a raiva? Respirando, é uma boa? Tomando um banho gelado, se afastando um pouquinho dos outros. Olha os mecanismos. Na verdade, vai falando e se afastando, né? E vai se afastando, né? Mas aí quando chega lá já falou tudo. Não adiantou nada se afastar, né? Mas você é assim, é? Mandou, tem que fazer. Desculpa, viu? Se em algum momento eu, né? Foi mal. Essa aqui é pra gente, tá? Quando não conseguimos explicar para alguém aquilo que nós precisamos. Você tem paciência para explicar quantas vezes para o seu aluno a matéria? Uma? 2? 50? Depende do aluno, depende da situação, depende do dia. Hein, Patrícia? Calma, calma. Tá bom. Quando alguém pega um objeto seu sem pedir, Patrícia, o que mais me irrita, sabe o que é? Dedo na costela. Sabe quando a pessoa passa aquele cutuco assim? Aí eu falo logo, ó. Eu falo na primeira vez, eu falo, olha só, eu não gosto dessa brincadeira. Falo mesmo, tá? Eu não gosto dessa brincadeira. Pode parar. E eu falo isso em sala para os alunos também. Se um cara faz algo com você que você não gosta, seja assertivo na sua fala. Sério, não gostei da brincadeira. Se ele voltar a fazer, procura o professor. Mas eu falo para o meu aluno isso. Porque às vezes ele fala assim, ah, para. Aí parece que é um charminho. Aí o cara continua a fazer. Mas ele não gosta da brincadeira. Aí a brincadeira só é brincadeira quando os dois acham graça. Quando o outro não acha graça, é zoação. E a zoação é uma das configurações do bullying. É um perigo, né? Pode começar aí. Quando alguém pega um objeto seu sem pedir, alguém aqui fica enfurecido, com muita raiva? A ninguém. Se alguém mexe a mão naquele teu estojo cheio de canetinha cara que você tem. Não? Ninguém? Vocês são muito evoluídas, viu? A oficina mais evoluída desse congresso é essa aqui. Na hora de sair, eu vou pegar algumas coisas de vocês para testar isso.
Passivamente, assertivamente ou agressivamente? Meio, meio. Tá bom. E agora, chegou a hora da dinâmica. Presta atenção. A dinâmica vai acontecer da seguinte forma. E eu tô rindo, né? Vocês estão pensando assim, o que esse cara vai aprontar? Presta atenção. Você contou quantas tem na sala, Gu? Contou quantas pessoas tem na sala? 23. Não, tem mais um pouquinho. É para ver se o número era par ou se o número era ímpar. Olha só. A atividade ela é feita em dupla. No primeiro momento, vocês vão se organizar em dupla com aquelas pessoas que você já conhece, por uma questão de intimidade. Mas vocês vão sentir a necessidade de trocar as duplas, tá? Vai ser natural da atividade e eu não obrigo a nada. Quer trocar, troca, não quer trocar, não troca. Mas vocês vão sentir a necessidade disso. O que vai acontecer? Vai ficar sentada uma pessoa virada para o computador e a outra pessoa vai ficar virada para a parede. A pessoa que estiver aqui vai estar olhando para um desenho e vai ter que, pelo ladinho assim, ó, com a boquinha perto do ouvido do outro, falar para essa pessoa o desenho que está aqui. Só que qual é o desafio? O desafio é estimular se você tem uma boa comunicação assertiva. Por quê? Porque a imagem que está ali, você não vai poder falar qual é. Ah, é um carro, o desenho é um carro assim. Não. Você vai construir a imagem dali utilizando figuras geométricas. Exemplo. Tem um balão, tá? Constrói um retângulo. Em cima do retângulo, um quadrado. Agora, em cima desse quadrado, você vai puxar 5 linhas. Em cima dessas linhas, você vai fazer uma bola. Eu não fiz um balão? Mentalmente, você não viu o balão aí? A pessoa que está aqui só vai falar com a de trás, sem olhar o desenho da amiga. A amiga só vai desenhar o que ela ouvir, sem virar para ver. E vocês vão ver a diferença entre o que vai estar no papel e o que vai estar aqui. Nem sempre o que a gente fala é aquilo que é interpretado pelo colega da frente. Isso é um exercício para a nossa vida. Só vão ser 4 rodadas. Vocês vão querer mais. Por quê? Vocês vão se sentir desafiadas. E vocês vão perceber o seguinte: eu sei falar melhor ou eu sei ouvir melhor? A minha comunicação é assertiva? Eu consigo explicar exatamente o que eu quero? Jéssica, vai na sala tal, da professora tal, pega a caneta tal. Acabou a atividade? Nos 15 minutos finais, vocês preenchem o QR Code para o Gustavo poder sortear para vocês. É feito sorteio. Vocês levam o livro, você leva o livro, a gente tira uma foto, você assina e está liberado. Fechado? Tranquilo? Um livro. A gente trouxe 4 livros. Mas aí a gente ia sortear no final. Mas a gente preferiu sortear um por cada oficina. É melhor, tá? Presta atenção. Vou ajudar vocês. Mas, de antemão, vou formar algumas duplas aqui na frente. Quem tiver a canetinha, atrás. Quem não tiver, tem a caneta aqui na frente. Beleza? Vamos lá. Pode sentar com os seus pares, tá? Não tem problema. Tem uma dupla aqui, ó. Se quiser, tem uma dupla aqui. Aqui tem uma outra. É. Beleza. Tá bom. Mas vai inverter depois, tá? Vocês vão ficar aqui? Vocês vão ficar aqui? Então, olha só. Eu vou quebrar só um pouquinho pra cá.